Existe algo em você que Deus ele quer usar. Só que muitas vezes a gente prefere olhar pra falta. Ontem minha mãe fez esse cabelinho em mim. Gente, tem um tempo que eu não posto vídeos nesse canal. E assim, pra quem não sabe, eu fiquei um tempo sem algumas redes sociais. Parece que assim, eu perdi o costume de gravar, não sei como fazer, entendeu? E quando eu tentei editar vídeo pra postar no YouTube, meu celular tava cheio, eu perdi o vídeo, isso me desanimou. Aí eu preciso apagar mais coisa, aí eu tô gravando do celular da minha irmã. Meu celular está aqui, meu celular faz 5 anos, gente, 5 anos. Preciso trocar, mas não tem como agora. Esse é um vídeo de oi, tô aqui e o que mais ou menos tá no meu coração. Eu tenho sentido que na minha vida tem muitas janelas abertas e isso tem me deixado meio confusa. E assim, às vezes a gente espera o momento certo pra gente começar a fazer alguma coisa, né? Só que esse momento certo pode nunca chegar. E isso pode ser algo triste, ruim pra você, ou bom, porque eu não preciso estar tão preparada quanto eu imagino pra começar algo que eu quero. E o YouTube, gente, é algo que eu gosto muito. Gravar vídeos, consumir também conteúdo, mas eu gosto muito de gravar vídeos porque eu me sinto muito eu, sabe? Eu posso me entregar. E isso faz eu me sentir mais livre para criar conteúdo, para eu ser eu, para apresentar a minha essência para vocês e receber também de vocês sobre o que eu tô criando, sobre algo. Olha como tá ficando lindo, gente. Sobre algo que, assim, pra mim é dia a dia mesmo, porque eu compartilho aqui também rotina, né? E eu quero falar com vocês sobre esse tempo que eu tenho vivido. Eu tenho vivido um tempo, assim, de descobertas, né? Eu tenho aprendido coisas, isso tá sendo bem legal, eu tô com 25 anos. Mas eu também tenho vivido um tempo de muitas confusões. E essas confusões, assim, é sobre sonhos que eu tenho, vontades que eu tenho. Gente, profissionalmente, eu quero abrir o meu próprio negócio. E, ao mesmo tempo, eu não sei exatamente o que vai ser, mas eu quero mais ou menos que funcione dessa forma, a gestão. Quero ir pra missão, quero sei lá o que, quero sei lá o que, entendeu? E assim, nisso tudo, quando eu foco nisso tudo, tento focar nisso tudo, eu me sinto totalmente perdida, porque eu não consigo focar, entendeu? É uma coisa que eu quero, outra coisa que eu quero e, puf, explode o mundo. E aí se encontra a Ana Karen no meio disso tudo. E assim, sinceramente, eu sinto medo no meio disso tudo. Bastante medo. É tanta coisa que isso às vezes, e não esporadicamente, acaba se tornando um peso. Acaba sendo um peso pra mim. Eu acredito que a maioria das pessoas já tiveram essa sensação de eu quero tudo, eu quero tanto, mas eu nem sei por onde começar. E aí, no meio de tanta coisa, de tanta dúvida, de tanta confusão, eu encontro também uma resposta, que é a certeza que eu tenho. Eu posso não saber muita coisa e eu não tenho problema em dizer isso, sabe? E esse tempo também, o que eu gosto de compartilhar com vocês é essa vulnerabilidade, porque eu sei que isso conecta pessoas. Quando a gente se depara com uma vida perfeita, às vezes a gente acaba se comparando a essa vida, e na internet está cheio de pessoas que acabam compartilhando só a perfeição da rotina, né, do que elas vivem. A gente se vê tão distante daquilo que parece que só a gente que tá passando por essa confusão interna. Só que a verdade é que não, gente. A gente escolhe o que a gente compartilha. E eu gosto de compartilhar isso, sabe? Eu gosto de ser eu também. Por exemplo, eu tô sem maquiagem, eu tô tirando aqui o meu penteado com vocês. Eu gosto disso. Ah, Ana Karen, mas você pode fazer de uma forma diferente. Eu posso sim, só que é realmente o que eu gosto de consumir também. Porque eu acredito que isso me torna mais humana. Eu sei que tem pessoas que estarão assistindo esse vídeo que às vezes se sentem um peixe fora d'água por conta do que consomem. Só que assim, as pessoas, elas têm muitos momentos legais e felizes, e eu tô falando isso visualmente bonitos, né? Mas também tem momentos onde a gente não dá esse chuchu todo. As pessoas costumam usar chuchu, eu nem gosto de chuchu. Mas, assim, gente, é real. Nem todo mundo só vive de momentos maravilhosos
só vive com roupas perfeitas, ou cabelos, ou maquiagens perfeitas. Pode até ter um ou dois ali, mas tem aquele momento que você quer desconstruir isso tudo. Você só quer ser você ali, sem nada daquilo, né? Não quer dizer que você não seja você com também. Mas assim, sabe quando você só quer acordar, não quer passar nada no rosto, não quer fazer aquele penteado elaborado, e tá tudo bem? Então, é esse tá tudo bem que eu tô falando. É esse momento, né? Então, no meio de tantas indagações, ou não só indagações, mas confusões mesmo, eu tenho a certeza que Jesus é minha rocha. Gente, Jesus, ele esteve presente em todos os momentos e continua presente em todos os momentos da minha vida. E isso pra mim é muito importante, sabe? Porque é o que me sustenta. Eu oro muito para que Jesus ele seja sempre suficiente na minha vida. E quando eu digo que no meio de tanta confusão ele é a única certeza, porque isso é tão real pra mim e isso me gera tanto descanso, sabe? Quando essas confusões, essas dúvidas, elas querem ficar explodindo assim a minha mente ou me fazendo focar em tudo isso, eu paro, respiro, coloco um louvor, me encontro na adoração, me encontro em oração. Eu percebo que as coisas elas não precisam ter esse peso de eu preciso ser algo, eu preciso fazer algo para ser, porque eu já sou alguém em Cristo Jesus. E Ele é mais que importante e suficiente na minha vida. No meio de uma tempestade, no meio de muitas incertezas, Jesus é a minha certeza. E isso basta. Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema muitas vezes é que a gente quer colocar a mão onde a gente não deve colocar a mão primeiro, como prioridade. Mas a gente precisa ir primeiro a Cristo, porque através dele, através do nosso contato, da nossa intimidade, do nosso relacionamento com ele, ele vai suprir as nossas outras necessidades, ele vai nos direcionar o que fazer. O Espírito Santo vai nos levar aonde nossos pés eles precisam pisar também. E isso implica muito sobre fé. Hoje eu não tenho o emprego que eu quero, hoje eu quero muito abrir minha empresa, mas eu não sei nem o que eu vou vender, nem qual o produto que vai ser, né? Mas assim, é o que tá no meu coração. Então, Senhor, o Senhor sabe o que tá no meu coração, que meu coração descansa em Ti, porque lá em Eclesiastes diz que existe um tempo para todas as coisas. Então, em nome de Jesus, vá me fazendo entender ou discernir ou aceitar que esse tempo eu preciso te buscar assim como em nenhum outro tempo, para que o meu coração se acalme no teu colo, sabe? Se acalme em quem o Senhor é e também sobre o que o Senhor diz sobre mim. Então, gente, realmente nosso coração ele começa a descansar quando a gente para de focar em tudo que acaba querendo ocupar a nossa mente, né, o nosso tempo, em todos esses estímulos do mundo, dos padrões de você precisa fazer isso para você crescer financeiramente, intelectualmente, blá 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 blá. A gente precisa parar, respirar e falar assim: Senhor, eu tô aqui. E, gente, quantas vezes eu já não fiz a oração: Senhor, eu tô aqui, em pedaços. Meu coração está em pedaços. Quantas vezes eu também não orei e falei assim: Senhor, eu não tô confiando. Eu digo agora, eu confio, mas eu não tô confiando, eu não sei como fazer, me ensina. E é algo que a gente aprende também, Deus ele nos ensina também. Eu não tô aqui pra falar, gente, de uma vida perfeita. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. Eu não quero falar dos momentos maravilhosos apenas, ou do que eu vivo, que é espetacular, e coisas supimpas que eu já conquistei e consegui. Mas eu quero falar das imperfeições, sabe? Do como é difícil você caminhar muitas das vezes. Quantas vezes você tá tão cansado que você quer parar e você não sabe nem como descansar, porque parece que se você parar pra descansar, você vai ficar pra trás nesse mundo que é tão corrido, sabe? Que as coisas são tão instantâneas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, uma vida real. Eu sei que muitas vezes a gente quer sim comparar a nossa vida da outra pessoa, mas assim, não faça isso.
Porque eu tenho esse problema, essa dificuldade com comparação. E eu sei o quanto isso me machuca. E eu peço para que Deus trabalhe isso no meu coração. E se você também sofre, passa por isso, que você se coloque ali à disposição do que Deus ele diz e pensa sobre você. Porque você tem coisas na sua mão, nas suas mãos, que são muito preciosas e Deus ele quer usar isso. Lá em 2 Reis tem uma história, gente, que eu amo muito. Eu sou apaixonada nessa história porque é uma lição pra mim, assim, muito forte. Da viúva que clama a Eliseu e Deus que direciona Eliseu para aquele lugar, né, para aquele lugar onde a viúva tá, vive. E ela clama a Eliseu, ela é esposa, no caso viúva, né? Ela era esposa de um dos profetas de Eliseu. E ela clama assim: meu marido morreu, os credores vão vir pegar os meus filhos e eu não tenho o que fazer, não tenho como pagar as dívidas. E aí Eliseu, ele pergunta assim para ela, gente: que te hei de fazer? Eliseu continua: declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela começa a frase, né? Sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite já é alguma coisa. Muitas vezes a gente olha para a circunstância e a gente não consegue enxergar a única coisa que a gente tem, senão tudo que nos falta. Mas a verdade é que é muito fácil, né, no meio de uma tempestade, você olhar para a tempestade, não para o tamanho do teu Deus. E naquele momento a viúva, ela olha para a circunstância, para a falta, e depois ela fala: olha, eu tenho uma botija em casa. E através daquela botija, gente, que vem o milagre, sabe? Ah, mas não é nada, senão uma botija, mas é através disso que Deus ele quer fazer um milagre na sua vida. Ah, Ana Karen, mas eu não tenho nada de interessante, nada de importante. Existe algo em você que Deus ele quer usar para honra e glória dele também. Só que muitas vezes a gente prefere olhar para a falta. Entende? Por isso que eu gosto tanto dessa história, e essa história me ensina tanto. Então, às vezes é muito mais fácil realmente olhar para a vida das outras pessoas porque parecem que elas têm tudo, só que na verdade elas também têm falta, só que elas estão apresentando o que elas têm, a abundância. Então, esse é o perigo da comparação. Então, cuidado na hora de você olhar para a vida de alguém e você falar assim: eu queria viver aquilo. Mas não aquilo de respeito, não é de inveja, é de você estar olhando mais para a vida dela do que para a sua. Ela tem mais e eu tenho menos, sabe? Não, tem coisas na sua mão que são preciosas. Poxa, deixa Deus usar isso, deixa Deus fazer um milagre através disso. Olha que lindo. Olha como meu cabelo ficou perfeito. Ai, não, sério, pra quem não sabe, eu tô passando pela transição, gente. Isso aqui é só um adendo, né? A gente não precisa ter tudo resolvido pra viver com propósito. Às vezes a gente pensa que precisa sim ter as coisas resolvidas pra compartilhar, pra expressar, pra abençoar outras vidas. Mas Deus, ele quer abençoar a vida de outras pessoas através da sua, quando você se coloca ali vulnerável, quando você expõe o que você está vivendo, não como algo para que as pessoas entrem na sua vida e te machuquem, mas para que isso possa gerar testemunho também para a vida delas, para que elas consigam se conectar, entende? Aí nisso a gente tem que tomar um certo cuidado também de não colocar tudo para fora, mas colocar para fora, expressar aquilo que vai abençoar outras vidas. E é isso que eu quero fazer com vocês, é isso que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E assim, mesmo às vezes cheia de questões na minha cabeça, eu quero caminhar com quem é o caminho. Aquele que vai me direcionar, aquele que vai ser luz, porque a Bíblia também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E essa é a verdade que não é a verdade da Ana Karen, é a verdade que a Bíblia carrega em si, que é a palavra de Deus. Isso é o que move a minha vida. Então, eu amo, gente, compartilhar da palavra, assim, da forma mais simples possível, no meu dia a dia, caminhando, correndo, nadando. Eu gosto muito de conversar com Deus nesses tempos, porque isso me traz de volta a quem eu sou, ao que ele diz sobre mim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, que perfeição! Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então, sim, você é um príncipe e uma princesa. Então, não ouse ser tratado como menos que isso, entendeu? Santo significa separado, nós somos separados, somos exclusivos. Então, por que querer parecer com todo mundo? Você tem a sua essência e isso é muito importante para Deus. Ele te vê de uma forma toda especial. E eu espero que, assim, através desses vídeos, que serão vídeos reais, eu quero compartilhar com vocês, assim, isso, vocês possam ser abençoados também em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo!